A vida de Noé. Segundo o relato bíblico, os pais da Igreja, Flávio Joséfo e a tradição rabínica. A figura de Noé ocupa um lugar central na história bíblica, sendo o elo entre a humanidade antediluviana e a nova ordem estabelecida por Deus após o dilúvio. O relato principal encontra-se em Gênesis 5-9, onde ele é descrito como varão justo e perfeito em suas gerações, e alguém que andava com Deus. Gênesis 6:9. A vida de Noé não é apenas uma narrativa sobre a sobrevivência ao dilúvio, mas também uma revelação teológica sobre justiça, obediência e renovação da criação. Tanto os teólogos cristãos quanto os rabinos e o historiador Flávio Joséfo destacam sua singularidade e o papel que desempenhou na história sagrada. O contexto da geração de Noé. Segundo o Gênesis, Noé nasceu em uma era de grande corrupção. A humanidade havia se afastado de Deus e a terra estava cheia de violência. A tradição rabínica, especialmente o Midrash Bereshit Rabbah, explica que essa corrupção não era apenas moral, mas também espiritual e social. A violência incluía o roubo, a injustiça e até a profanação do casamento. Os teólogos cristãos, como Santo Agostinho em A Cidade de Deus, veem esse período como o resultado do domínio da linhagem de Caim sobre o mundo, enquanto a descendência piedosa de Sete foi gradualmente absorvida pela impiedade geral. Para Agostinho, a corrupção da humanidade expressa o afastamento do homem de Deus e a vitória do amor próprio sobre o amor divino. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, confirma essa degradação, dizendo que os homens se tornaram injustos e despóticos, e que Deus decidiu destruí-los, deixando apenas Noé e sua família, que eram piedosos e obedientes. A eleição de Noé e sua justiça. A frase Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8, tornou-se uma das mais comentadas da Bíblia. O termo hebraico chen, graça, indica favor imerecido, e a tradição rabínica o interpreta como uma alusão à misericórdia divina que se manifesta mesmo em meio ao juízo. O rabino Rashi comenta que Noé foi justo em sua geração, isto é, mesmo cercado de corrupção, manteve sua integridade. Outros rabinos, como os do Talmud, Sanhedrin, discutem se Noé teria sido justo em qualquer geração ou apenas em comparação com seus contemporâneos. Uma reflexão que busca destacar a singularidade da fé em meio à impiedade. Entre os pais da Igreja, São João Crisóstomo enfatiza a obediência de Noé como o ponto essencial de sua justiça. Ele não questionou as ordens divinas, mas seguiu fielmente todas as instruções, mesmo que parecessem absurdas aos olhos humanos. Orígenes, por sua vez, interpreta Noé como figura tipológica de Cristo, o justo que salva o mundo através de uma arca simbólica, a Igreja. A construção da arca. A construção da arca representa um ato de fé e perseverança. Flávio Joséfo descreve que Noé foi instruído a construir uma embarcação, com compartimentos e 3 andares, e que, enquanto trabalhava, advertia seus contemporâneos sobre o juízo que viria. Joséfo relata ainda que, em vez de se arrependerem, os homens zombavam de Noé, o que tornou sua destruição inevitável. A tradição rabínica afirma que Noé levou 120 anos para construir a arca, dando tempo à humanidade para se arrepender. O Midrash Tanchuma diz que, a cada martelada, Noé proclamava a vinda do dilúvio, um testemunho da paciência divina. Para os teólogos cristãos, a arca é um símbolo sacramental. Santo Ambrósio e Santo Agostinho associam suas dimensões e forma a estrutura da Igreja, onde todos os que entram pela fé são salvos das águas do juízo. O apóstolo Pedro reforça essa analogia ao dizer: a arca na qual poucas pessoas se salvaram através da água prefigura o batismo. 1 Pedro 3:20-21. O dilúvio. Juízo e purificação. O dilúvio universal é interpretado pelas tradições judaica e cristã como um ato de purificação cósmica. Deus não apenas destrói, mas recria. O mundo pós-diluviano é um novo Éden, onde Noé ocupa o papel de um novo Adão. Flávio Joséfo narra que chuvas incessantes e águas jorrando da terra cobriram toda a região, e que o monte onde a arca repousou, o Ararate,
podia ser visto em sua época, com partes da embarcação ainda preservadas como testemunho do evento. Essa informação ecoa tradições judaicas e armênias antigas. Os pais da igreja, como São Basílio Magno e Efraim, o sírio, veem o dilúvio como um tipo do batismo, a água que destrói o pecado, mas dá origem a uma nova humanidade. Já para a tradição rabínica, conforme o Midrash Bereshit Rabbah, o dilúvio foi também um julgamento espiritual. As águas cobriram a terra como o sangue cobre uma ferida, lavando-a da corrupção. A aliança e o arco-íris. Após o dilúvio, Noé oferece um sacrifício ao Senhor. Esse ato marca o início da aliança noaica, onde Deus promete nunca mais destruir toda a terra por meio das águas, colocando o arco-íris como sinal de sua promessa. Os teólogos cristãos, como Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, entendem essa aliança como um pacto universal que abrange toda a criação e prefigura a nova aliança em Cristo. Para os rabinos, o arco-íris é um lembrete contínuo da misericórdia divina. O Talmud recomenda que, ao ver o arco-íris, o homem louve a Deus que mantém sua aliança e é fiel à sua palavra. Além disso, Deus estabelece os mandamentos noaicos, considerados pelos rabinos como as leis morais universais, válidas para toda a humanidade. A proibição da idolatria, do assassinato, do roubo, da imoralidade sexual, da blasfêmia, da crueldade com os animais e a necessidade de estabelecer tribunais de justiça. A queda de Noé e a lição moral. O episódio em que Noé planta uma vinha e se embriaga é um ponto delicado do relato. Flávio Joséfo suaviza o episódio, afirmando que Noé experimentou o vinho sem conhecer sua força, sendo a primeira vez que a humanidade produziu bebida fermentada. Os pais da igreja, como Jerônimo e Agostinho, interpretam o episódio não como uma falha irreparável, mas como um sinal da fragilidade humana após o pecado original. A maldição de Canaã, filho de Cam, é entendida como consequência moral, não apenas familiar, um lembrete de que a desonra e a irreverência trazem consequências. A tradição rabínica vê nesse episódio uma lição ética. O justo também pode cair, mas a santidade está em se levantar. O Midrash sugere que Noé, após esse episódio, viveu recluso, dedicando-se novamente à oração e à agricultura. O legado de Noé. Noé viveu 950 anos. Sua vida simboliza o renascimento da humanidade e o início das civilizações pós-diluvianas. Segundo Joséfo, seus descendentes povoaram as diversas regiões do mundo, e dele procedem Sem, Cam e Jafé, que dariam origem às nações conhecidas da antiguidade. Teologicamente, Noé é o modelo do homem obediente e fiel. Para os cristãos, ele é o tipo de Cristo, que salva o mundo da condenação. Para os judeus, ele é o modelo do justo entre as nações, lembrado até hoje nas orações. O autor da carta aos Hebreus, 11:7, resume sua vida com precisão. Pela fé, Noé, divinamente instruído sobre as coisas que ainda não se viam, moveu-se de temor, preparou a arca para a salvação de sua casa, e por essa fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé.